Olá YouTube, mais um vídeo para o canal. Gostava de agradecer a todos ah, por terem visto os vídeos, por terem interagido comigo sobre os vídeos. Este, hoje, neste vídeo, vamos falar sobre um tema que eu também já tinha estado a querer falar já há algum tempo, que é gerontocracia. Está bem? Se quiserem pesquisar um pouco sobre, pesquisem o que é gerontocracia. Que normalmente é uma forma de tradicionalismo, mas não é bem tradicionalismo, é no fundo a forma de governação ou a governação da pessoa mais velha. Ok? Nada que esteja errado com isso, desde que não seja desproporcional, está bem? O que é, ok? Portanto, há aqui realmente esta questão da gerontocracia, que é uma vertente do tradicionalismo, mas que, devido a passar do limite, e já vamos falar sobre isso, adquire aqui este tal nomenclatura que eu acho que é correta para o que estamos a viver hoje em dia, está bem? E qual é que são as tendências que hoje estamos a ver hoje em dia? E vamos falar um pouco sobre elas, que é habitações mais caras, a inflação, toda a gente sabe que existe uma grande inflação e o poder de perda de compra das famílias. A inflação do valor das empresas e a subida das ações e do mercado de ações, um menor crescimento económico, toda a gente sabe que o crescimento económico tem estado muito fraco, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e há outros países com maior taxa de fertilidade que vê maior crescimento económico. Eutanásia para os pobres, já lá vamos, porque esta parte da eutanásia para os pobres é um tema realmente. Toda a parte da eutanásia é altamente satânica, e eu percebo porque é que é satânica e eu percebo porque é que foi posta na mesa, está bem? É satânico e é posto na mesa por motivos económicos, porque o pobre idoso não tem dinheiro para pagar a sua saúde e está a consumir pensões, bem como está a consumir recursos do Estado através da sua saúde. E fica caro para o Estado, e fica caro para a nação, portanto, eutanásia para os pobres. Okay? Migração em massa, normalmente países de terceiro mundo, baixa taxa de fertilidade, endividamento público, a burocracia em geral aumenta a população de uma forma muito descarada e uma coisa que é chamada asset stripping, que é privatizações, entre aspas, mal feitas de ativos do Estado. Tá bem? São mal feitas, mas são feitas intencionalmente para serem mal feitas. Tá bem? É muito específico a parte do mal feito. Tá bem? Portanto, se algum de vocês quiser discutir sobre alguma coisa que está aqui, podemos discutir sobre, mas isto são tendências que se vêem não só em Portugal, como no resto do mundo e no resto da Europa. Ok? E se tiverem aqui alguma dúvida relativamente a isto, a gente pode falar sobre. Tá bem? Isto não está nada que eu estou a fazer neste vídeo, está fechado uh, aos vossos comentários ou ao vosso input. Tá bem? E vamos ver quem é que beneficia com isto. E essencialmente são três partes que beneficiam com isto. No entanto, quem beneficia mais com isto são os idosos ricos e as corporações estrangeiras, está bem? Os migrantes de terceiro mundo beneficiam não de uma forma direta, mas de uma forma muito real para eles, ok? Eles são uma causa, é quase como um benefício secundário que eles recebem, ok? E a melhor forma de percebermos porque é que isto tudo está a acontecer, todas estas tendências, é olhando para quem é que beneficia com isto. E quem beneficia com isto são idosos ricos e corporações estrangeiras. Normalmente, estes idosos ricos são quem detém essas corporações estrangeiras, bem como podem ter ativos nessas corporações estrangeiras. Okay? Podem ser também nacionais com interesses em outros países também. Não vamos falar de nomes como supermercados, não vamos falar de nomes como petrolíferas, não vamos falar de nomes, está bem? Mas essencialmente é isso. Não vamos falar de nomes como agricultura, está bem? E cuidados de saúde, não vamos falar disso, está bem? Não vamos falar de nomes de pessoas nem de nomes de empresas, ficamos por aqui, está bem? E porquê? Não é? Existe aqui um grande tema que é o idoso rico, no fundo, beneficia com todas estas tendências. A habitação que ele tem aumenta de preço, logo ele torna-se mais rico. A inflação reduz as suas dívidas, bem como a perda de poder de compra não é para ele, porque a perda de poder de compra acontece para quem trabalha. A inflação do valor das empresas é
é benéfico para ele porque ele recebe dividendos e as ações e as cotas que ele tem em certas empresas aumentam. O menor crescimento económico é dado pela despesa que essas corporações, que os migrantes e que os idosos, bem como a classe pobre, dá à população. A eutanásia para os pobres é, no fundo, uma forma que eles encontram, muito satânica, de tirar esse burden, esse cargo da máquina pública para eles conseguirem funcionar. A migração em massa é uma causa, a baixa taxa de fertilidade é porque muitas famílias não conseguem ter rendimento sequer para conseguir ter filhos. Portanto, simplesmente olhem e dizem não queremos ter filhos. Ok? Honestamente, eu deixei de criticar. Cada vez critico menos. Um gajo olha para a economia, olha para o estado às vezes das coisas e diz assim: está bem, faz sentido, mas ao mesmo tempo não gosto porque não é cristão católico. Mas deixei de criticar. Endividamento público, sim, porque para aumentar o, uh, o capital privado é necessário haver um endividamento público. A burocracia tem que mentir para a população, porque se não mentir para a população existe aqui um problema sério. E, claro, os ativos públicos que eles beneficiaram quando eram mais jovens para conseguir aumentar o seu status social não pode ser dado às classes mais baixas, ok? Porque depois existe um conflito de interesse. E esse conflito de interesse é essas classes mais baixas, mais necessitadas, adquirem isso, foi todas as instituições e todo o capital que esses idosos conseguiram ter pós-Segunda Guerra Mundial ou um pouco pré-Segunda Guerra Mundial, crescem mais ricos que os pobres, que os idosos ricos. Isso não pode acontecer, está bem? E porquê? Não é? O idoso rico tem estes serviços e produtos mais baratos, tem mais capital acumulado e dividendo, bem como maiores pensões. Okay? As corporações estrangeiras têm mais força política através de lobbies e propaganda para os idosos pobres, infelizmente que são a maior massa, e aos migrantes através de apoios e mão de obra barata e dispensável que é adquirida através dos migrantes de terceiro mundo, que não só adquirem um país seguro, como uma residência e saúde gratuita e apoios, bem como o poder de voto. Okay? Não é só através da residência, mas através da naturalização adquirem poder de voto. Okay? E lá está, a maior porcentagem da população são idosos pobres. Eles realizam estas campanhas para ganhar votos desta população, para aumentarem os seus apoios e deixarem os serviços que eles utilizam mais baratos ou mais acessíveis. Não é? E eles precisam de importar mão de obra para aumentar lucros e para taxar esta população nova para continuar a máquina a sustentar-se. Okay? E eu gostava de vos trazer aqui, isto é outros gráficos que não convêm a ser vistos. Não é? Que isto, no fundo, se vocês virem a barra, a barrinha roxa, ok? A barrinha roxa é essencialmente a população mais idosa. E vocês veem que eles não só fazem outperform a quase todas as outras barras, especialmente no 99%, ok? Bem como, ou seja, no fundo o que isto diz, e que isto aqui exemplifica, isto é mais já agora dos Estados Unidos, é que existe aquele 1% de idoso rico que consegue ter tanto capital monetário que é uma coisa ridícula, ok? E que ele consegue fazer a sua vontade. Ele consegue fazer a sua vontade em realidade, ok? E se formos aqui a ver o salto do top 10 para o top 1% é gigante, é quase o dobro. Okay? Este lado, do lado direito, ok? Passa de 90 mil dólares ao ano para 201 mil dólares ao ano. E se até formos ver a average de quem tem 65 anos ganha mais do dobro da média de quem ganha 25. Existe um sentido para isto, ok? Sim, existe. Quem tem mais velho tem mais anos de experiência, etc, etc, etc. Ok? Faz sentido, ok? Não vou dizer que não faz sentido. No entanto, é tão desproporcional que chega ao ponto de quem tem 35 e 55 na average, que é o mais à direita possível, ganhar quase o mesmo. Okay? Não sei se vocês conseguem ver a average, mas a average estará em cima. Está bem? E eu digo-vos os valores. Para quem tem 25 anos, a média é ganhar 49 mil dólares por ano, que é à volta de quase 3 mil dólares.
e depois a média aumenta para quase 5 a 6 mil dólares, dos 35 aos 55, e a partir dos 65 ganham à volta de 9 a 10 mil dólares, ok? Por mês, ok? E eu gostava-vos de apresentar aqui alguns exemplos do que é a gerontocracia, e são pessoas, as pessoas que eu vos vou apresentar à frente, quase tão poderosas como o Sr. Donald, o Sr. Donald Trump, o presidente americano, ok? Esta senhora tem 91 anos, ok? Portanto, ela era uma senadora bastante influente. Ela já não consegue andar há no mínimo 20 anos. E atenção, são pessoas tão poderosas como o Donald. Morreu há 2 anos ou 1 ano atrás. Enfim, com 91 ou 2 anos, ok? Este é o McConnell, Mitch McConnell. Ele é conhecido por ter sempre várias pessoas muito ao pé dele, porque ele, quando está a dar discursos, ele para. Tá bem? Ele simplesmente fica a olhar para a câmara. E ele torna-se inverbal. Ok? Era pior que o Joe Biden, tanto que ele raramente faz aparências na TV americana, porque ele não reage. Está bem? E existe inclusive vídeos dele que ele simplesmente não reage. Está bem? As pessoas tentam-lhe tocar, ele não sente, fazem perguntas, ele não responde e ele para a meio de responder as coisas que sinceramente não responde bem. Esta pessoa é tão poderosa como o Donald Trump e ele elege políticas que beneficiam o rico idoso. Okay? Este aqui também é um senador americano do Iowa, já agora. Não me recordo o nome dele, mas podem ver, também online. Ele também acontece essencialmente as mesmas coisas e tem bastantes problemas de saúde, tanto físicos, essencialmente. É raro aparecer também na TV porque já não tem capacidade psicológica. Okay? E quando nós vemos este tipo de pessoas que governam as nossas vidas, existe uma questão real que é como é que isto aconteceu? E aconteceu, já expliquei, mas porquê é que a gente deixa continuar isto a existir? O que realmente sofre aqui o idoso pobre é feito de engodo para que o idoso rico consiga manter este estilo de vida. E eu entendo porquê. Existe uma questão muito natural, dizendo biológica, porque é que isto existe. Tá bem? E o tradicionalismo político e todas estas formas tradicionais de realizações de governo não gostam de abordar este tema, que é não só porque é que o mais idoso tem cargos, mas porque é que o excessivamente idoso tem um excesso de poder. E o excessivamente idoso tem um excesso de poder e gosta de acumular esse excesso de poder porque ele não consegue competir biologicamente com a população mais jovem. Está bem? E não consegue competir biologicamente no sentido que se fecharem os dois num quarto e derem uma faca a um, claramente alguém vai sair a ganhar e, não é, e nem é necessário apostar nada. Está bem? Não conseguem dizer que uma pessoa de 20 anos tem menos força que um idoso de 95. Está bem? Ninguém me consegue dizer isso. Eu entendo, é um fator biológico que causa esse receio na população mais jovem, no sentido de que tem que se sentir mais protegida através de recursos económicos. E não só recursos económicos, inclusive a maior taxa de quem tem armas nos Estados Unidos são os idosos. E não é por fatores de mentalidade, é mesmo por causa dessas questões. E eu entendo, não há nenhum tema quanto a isso. Mas nós já temos modelos reais no mundo real do que aconteceu com gerontocracias. Ok? E o que aconteceu na realidade, eu vou falar primeiro do que aconteceu e o pós-acontecimento, e depois vou falar do caso dos Estados Unidos e da Europa. Tá bem? Foi essencialmente as dinastias chinesas e anarquia. Anarquia porquê? Quando o idoso rico tem tanto capital, quando morre, a classe política do topo,
que está automaticamente abaixo perde ar, entra em guerra. Por causa disso nós vemos, entre aspas, o combate de boxe dos Estados Unidos, que é político. Está bem? E o Donald Trump saiu o vencedor desse combate de boxe, não porque ele sabe fazer boxe. Ele saiu desse combate de boxe porque ele é um idoso rico. Vamos ser sinceros, ele é a pessoa mais velha a ser presidente dos Estados Unidos, é um idoso rico. Ok? E, através das vantagens que ele tem por não só ser idoso, é completamente perceptível. E vocês vão ver, não é só o Mamdani de Nova York, que possivelmente vai ser o próximo governador de Nova York. Todas as pessoas com baixo de 40 têm medidas muito mais sociais, muito mais socialistas, dizendo assim, do que propriamente estes idosos ricos, porque eles têm que manter aquele poder. Eles não podem permitir que a distribuição de poder seja dada a classes mais favorecidas. Isto sendo pobres de qualquer idade, classe média de qualquer idade. Okay? A gerontocracia existe uma parte de barrar recursos. É muito específico. Tá bem? É muito específico desta forma de governo, que é a capacidade que eles têm e a vontade que têm de barrar recursos que eles obtiveram para gerações mais novas. Okay? E lá está, este método, como vos disse, é essencialmente biológico. Okay? Que para mim é ridículo, mas é uma necessidade biológica. Okay? Porque as gerações que eles tiveram, que estes senhores tiveram, já lá vamos ao porquê disto ser tão revoltante e tão enojante. Existe uma sensação de nojo a isto. Okay? Para mim, pelo menos para mim, não sei quanto a vocês. Que é estas pessoas essencialmente tornaram-se ricas porque na juventude delas o que eles recebiam de salário, okay, era quase o mesmo que os pais deles recebiam em salário quando começavam a trabalhar. Okay? Inclusive às vezes mais. Porquê? Porque isto foi uma geração que beneficiou de medidas estatais, inclusive dos Estados Unidos, como a New Deal, que é algo fundamentalmente socialista. O New Deal foi: vamos contratar muitos trabalhadores para construir coisas nos Estados Unidos, vamos dar dinheiro à Europa que eles vão pagar ao longo do tempo, e fizeram estes investimentos na população, que hoje em dia eles barram estes investimentos para a população. Okay? E que através da burocracia eles mentem à população sobre. Eu gostava de vos dar aqui inclusive algumas coisas. É que todas estas pessoas aqui acima são mais velhas que pão de forma cortado, aquele pão de forma que vocês recebem no supermercado que compram cortado, ok? São mais velhas que isso. Todas as pessoas aqui acima são mais velhas que o McDonald's, ok? O McDonald's, eu nem sequer estou a falar daqueles arcos, não é? Que começaram a aparecer nos Estados Unidos. Estou a falar do primeiro restaurante do McDonald's, ok? São mais velhas que o primeiro restaurante do McDonald's. Todas as pessoas são mais velhas que as autoestradas, ok? Tudo o que é autoestrada hoje em dia são mais velhos que autoestradas, está bem? E, na altura deles para se deslocarem de uma cidade para a outra tinham que ir por caminhos de terra. Okay? São mais velhos que as autoestradas. Eles são mais velhos que o café instantâneo. Também foi uma tecnologia que foi descoberta quase 12 anos pós o nascimento da pessoa mais nova aqui, que foi a forma de realizar café instantâneo. Okay? Micro-ondas. Uma invenção da Segunda Guerra Mundial. Um pouco pós Segunda Guerra Mundial. Durante. Micro-ondas. São todos mais velhos que micro-ondas. Queijo embalado. Okay? Estes senhores nasceram num mundo em que o queijo não podia ser embalado. Tinha que vir em forma. Não podia ser embalado, está bem? Fraldas descartáveis. Ok? Todos estes senhores que eu vos mostro aqui tiveram uma fralda de pano. Está bem? Porque simplesmente não existia fraldas descartáveis. Ok? Ou eram sacos de sarrapilheira, ou, para os ricos, que era o caso deles, eram panos. Tá bem? Panos decorados. Toda a gente sabe o que é antibióticos, não é? A penicilina. Eles todos são mais antigos que penicilina. Que foi dos primeiros, dizendo assim, antibióticos
produzidos em massa. Todos eles são mais velhos sequer que a descoberta da penicilina. Ok? E é ridículo que estas pessoas continuam a manter-se no poder. É estúpido. Está bem? E nós, como população, temos que olhar e dizer: porra, já chega. É porque, até mesmo a nível humano, e sendo eu um questão, o que eu acho que isto, essencialmente, que fazem estas pessoas é abusivo. É abuso. Os americanos têm um termo disto que é elderly abuse. É, é, é quase violência a idosos. Isto é violência a idosos. Isto é violência a idosos. Porque isto é completamente impensável. Isto é violência a idosos. Por favor, metam estes senhores no lar. E eu digo isto não como uma pessoa que diga assim, não, temos de passar a tocha. Eu digo isto como cristão católico que olha para estas pessoas e diz, porra, vocês precisam de cuidados a sério no lar. Vocês não podem ter um emprego. Chega! Está bem. Pronto, isto é o vídeo de hoje. E tudo isto vai aumentar. O que conseguem ver aqui destas tendências. A luta vai se intensificar para agora que a geração de 90 a 85, que é a geração que tem mais poder hoje em dia, não tanto na América como nos Estados Unidos, que é a geração de 95 a 85 está a morrer, e estamos a ver aqui o crescimento de algumas figuras políticas entre os 75 e os 85, principalmente foi aqui Joe Biden e Donald Trump, mas o Senado próprio americano está a ficar mais velho, e todos os governos europeus estão a ficar muito mais velhos que a população em geral e que a média da população. E se o fim do vídeo foi este. Digam-me se gostaram, e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada.